Fala, torcedor flamenguista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, quinta de manhã, o Flamengo venceu bonito. Eu, sinceramente, achei que seria mais difícil o jogo, não vou mentir. O Flamengo dominou. E vamos ver uma análise aí, né, sobre esse jogo de ontem aí, a mídia, né, a mídia brasileira analisou alguns lances importantes e trouxe aqui pra vocês, beleza? Espero que você goste. Se gostar, senta o dedo no like, se inscreva no canal. Compartilhe as suas opiniões nos comentários, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Pega ali o vencedor de Vélez Sarsfield e Racing. Deixa eu dar boa noite pro meu amigo Rafael Marques, que vai fazer o programa com a gente hoje. Tudo bem, Rafa? Flamengo, os números mostram, o torcedor rubro-negro não passou sustos, um Flamengo dominador durante toda a partida, não é isso? Boa noite. É isso sim, Edu. Boa noite a você, ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui em mais um Sport Center, no horário dos fortes, que venha muito a calhar para a gente falar sobre essa classificação incontestável do Flamengo, né? Na verdade, ela não começa hoje, ela começa no jogo do Maracanã. O Flamengo ele é superior em todos os aspectos nas duas partidas. Acho até, inclusive, que o Inter, em algum momento, no primeiro jogo no Maracanã, no segundo tempo, conseguiu fazer um certo enfrentamento, desenvolveu algumas dinâmicas coletivas bem interessantes, que até sugeriam um jogo um pouco mais disputado, um pouco mais equilibrado, hoje em Porto Alegre, ou nesta quarta-feira em Porto Alegre, né? A impressão deixada pelo time do Roger dava a ideia de que o Flamengo teria mais dificuldades jogando no Beira-Rio, mas isso não aconteceu. O Flamengo soube se colocar muito bem no jogo, com e sem a bola. Futebol que consegue aliar, ao mesmo tempo, qualidade técnica, né, exuberância que o torcedor espera, com eficiência, aplicação. Acho que o Felipe Luiz, mais uma vez, é muito feliz na sua entrevista coletiva quando ele fala sobre o quanto o time se doou taticamente. Salvo engano, foi a primeira resposta dele na entrevista coletiva. E o futebol é um esporte que precisa muito desse tipo de organização. Os times que têm jogadores que entendem os seus papéis táticos, que sabem executar exatamente aquilo que está previsto no planejamento do jogo, esses times tendem a ter melhores resultados. E o Flamengo é hoje no Brasil o time que obtém melhores resultados, exatamente porque com mais frequência consegue fazer o futebol que dele se espera, dada a qualidade do seu elenco e o repertório que tem o Felipe Luiz. Algumas coisas chamam a atenção na classificação em Porto Alegre. A primeira delas é que o Flamengo só foi ter alterações na sua formação aos 30 minutos do segundo tempo, quando o Bruno Henrique sai para a entrada do Pedro. Significa dizer que o Flamengo jogou 5/6 do jogo com o mesmo time, sem perder a intensidade com e sem a bola. Você mostrou há pouco aí as estatísticas, né? Os dados do jogo, e o Flamengo ele é melhor que o Inter em todos os aspectos. Mas o que chama a atenção, acima de tudo, é essa capacidade que o Felipe Luiz tem de trazer solidez defensiva ao Flamengo. É um time que não sofre gols, ou raramente sofre gols, né? Em 60% dos jogos com o Felipe Luiz no comando, o Flamengo passou com sua defesa limpa, sem ser vazada. Isso é um aspecto extremamente necessário para você competir em alto nível. É preciso também ressaltar como o Flamengo já está encontrando uma espinha dorsal bastante interessante. A gente vem defendendo isso já há algum tempo, a presença do Saul como segundo homem de meio campo, jogando como uma espécie de par do Jorginho, mas com mais autonomia para se apresentar na área adversária. O Flamengo ganha um jogador que consegue ser ao mesmo tempo um construtor, um passador e um finalizador, um cara que vai estar próximo dos atacantes. É como se estivesse jogando com 12. Ao lado do Arrascaeta e do Jorginho, acho que o Saul consegue compor bem esse meio campo. E aí as rotações que o Felipe Luiz vai fazer no time, e do ponto de vista individual, elas vão ser muito mais associadas ao ataque, onde há uma quantidade muito grande de peças de alto nível. E por que o jogo de hoje pedia o Bruno Henrique e não pedia o Pedro? Exatamente pela premissa de que o Inter iria ter que tomar a iniciativa, iria ter que atacar o Flamengo. E aí, com mais espaço para contra-ataques, para transições, era mais inteligente ter um jogador de mobilidade que fizesse a flutuação com os dois pontas, fosse um centroavante, mas também fosse um jogador que atuasse como meio atacante. E isso o Bruno Henrique faz muito bem. E hoje foi mais um exemplo de como ele sabe exercer muito bem esse papel. Podíamos ficar aqui horas desfilando os aspectos que ajudam a explicar a classificação do Flamengo, mas eu quis me ater a esses para mostrar como o Flamengo está muito bem nos trilhos
E é impressionante como, mesmo quando o Flamengo está bem, o Jorge Jesus é lembrado, hein, Edu? Pois é, mas você vê, né? O Flamengo mudou tanto, mas 2 dos gols nos confrontos vieram de Arrascaeta e Bruno Henrique, né? Teve o do Pedro também. Mas são os 2 remanescentes da equipe, né? São só os 2. E aí tem toda uma espinha dorsal, um banco de reservas, muita gente diferente, mas vem o fantasma do Jorge Jesus. O Felipe Luiz faz questão de dizer que não se compara, não quer nenhum tipo de comparação. E ele tem uma solidez ali realmente impressionante. Ele fala sobre isso, né? Que é o grande desejo dele é ter um time sólido na defesa. Bom, do lado do Inter, muitas queixas, né? Da torcida, vaias no final do jogo. Muita gente foi embora antes do final da partida. Críticas ao Roger. Entre elas, entre as principais reclamações, o Alan Rodrigues ser sacado. Realmente é um achado do Inter, né? Um jogador muito bom, mas saiu. E aí entrou o Borré, né? O Borré, que fez o gol naquela final de 2019, do Jorge Jesus, jogava pelo River Plate e acabou sofrendo com o Flamengo na ocasião a virada e eliminado dessa vez para o mesmo Flamengo, agora Flamengo do Felipe Luiz. Mas vamos ouvir mais personagens da partida que garantiu a classificação do Flamengo às quartas de final. Bom, foi um grandíssimo jogo, um jogo muito completo, um jogo onde teve uma aplicação tática muito grande por parte dos meus jogadores, um sacrifício muito grande para neutralizar as armas do Inter. Dizer que foi o melhor, assim, é difícil comparar. Cada jogo tem as suas dificuldades. Viemos do Mundial de ganhar do campeão do mundo. É difícil falar que esse foi o melhor sobre o meu comando, né? Cada jogo tem as suas peculiaridades, tem as coisas positivas, as negativas. É uma verdade que nosso grupo de jogadores está se reinventando, porque são muitas peças novas que chegaram, algumas importantes que saíram, então tá com uma alma, um espírito novo, e era importante, muito importante, essa vitória para dar força e credibilidade ainda mais para esse grupo que já era muito forte e que tem tudo para se fortalecer ainda mais. Existem coisas para corrigir, não gosto de me iludir simplesmente por um resultado, gosto de analisar friamente e corrigir os erros que cometemos hoje, que com certeza existem, e continuar potencializando ainda mais o que foi feito de bom. Eu penso que toda e qualquer frustração por eliminação acarreta impressão no cargo de treinador. Eu acho que ela faz parte da cultura do futebol brasileiro. Então tem aí pelo menos 2 meses de instabilidade justamente nesses momentos onde há 1 mês e meio de instabilidade, vamos lá, justamente nesses momentos decisivos, em que acumularam as decisões das fases de eliminação das Copas e as partidas do Campeonato Brasileiro, nesse retorno da parada, que essa ausência de resultados, em alguma medida de produtividade, também faz com que essa frustração aumente à medida da saída das Copas. Não tem nada de errado na frustração dos torcedores, sobretudo pelo otimismo de um ano que começou muito bem. Não penso que faltou força, acho que a gente fez uma força máxima diante do adversário que foi melhor nas 2 partidas da decisão. O Flamengo vive um momento melhor do que o do Internacional, dentro de todas as competições, inclusive no Campeonato Brasileiro, liderando. Eu vejo que os atletas colocaram o limite das suas capacidades e que não foi suficiente, mesmo com o nosso torcedor fazendo uma festa linda desde a chegada do estádio. Nos faltou capacidade para conseguir superar a adversidade de um adversário muito qualificado. Tá aí, agora a situação delicada, do Roger, muitas perguntas indicando uma pressão para cima do treinador. Agora o Inter só tem o Campeonato Brasileiro e é o 12º colocado. O Flamengo segue na liderança do Brasileirão. Tô aqui com o Rafa Marques. Vamos lá, aproveitar. Análise tática aqui no Sport Center. Aqui é tua, meu filho! E a gente tem, dos 2 gols do Flamengo, Primeiro gol, a movimentação que eu falava há pouco do Bruno Henrique, E saindo da função de centroavante, vindo buscar essa bola,
dando suporte à jogada que era construída pelo lado direito, encontra o Samuel Lino, e aí vai achatando toda a linha defensiva do Internacional contra a própria área. O Lino faz uma boa jogada, tem o rebote do Rocher, e aí a assistência do Plata para o gol marcado pelo Arrascaeta. É perceptível que a necessidade do Inter de atacar transformou o Alan Rodrigues muito mais no meia do que no volante, né? E aí essa movimentação do Bruno Henrique, ela trouxe à tona o espaço que existiu entre a linha defensiva e a linha de meio campo dos jogadores colorados, e o Flamengo fez esse 1-0 ainda no primeiro tempo, utilizando exatamente aquilo que o seu técnico pensava, um jogo de velocidade. No segundo gol, nós temos um rebote do escanteio que mantém uma presença maciça de jogadores do Flamengo na área adversária. A inteligência do Luiz Araújo para não ficar no impedimento, esse passe que ele recebe do Samuel Lino, que é o cara do rebote, né? Fica posicionado para receber a segunda bola. O cruzamento é muito bem feito. No ponto futuro, havia 3 jogadores do Flamengo chegando em condições de finalizar, e é o Pedro quem manda para o fundo do gol para poder fazer o segundo gol. 2 expedientes clássicos desse Flamengo do Felipe Luiz: a velocidade com sincronia dos homens de frente do quarteto ofensivo e a possibilidade de utilizar bem a bola parada com o posicionamento adequado das peças. O Flamengo tem repertório ofensivo e os 2 gols de hoje mostram isso mais uma vez. E muitas peças no banco de reserva, né? Não cai o nível da equipe com as substituições. E os jogos das quartas de final daqui um mês, né? Daqui 4 semanas. E o Felipe até fala na entrevista coletiva: poxa, eu não estava me dando conta, talvez eu tenha o Eric Pulgar de volta, né? Porque a gente está falando da dupla Saul e Jorginho, a volta do De La Cruz, que estava no banco também, e ainda tem o Pulgar, né? Quer dizer, são muitas opções. E o Pulgar talvez um pouco mais pegador, né, que o Saul e o Jorginho. O Flamengo tem seguramente de 29 a 31 jogadores em capacidade alta de competição. Praticamente 3 times, mais do que 2 times e meio. Em algumas posições, isso é muito claro. Por exemplo, a lateral esquerda, né? O Flamengo tem o Ayrton Lucas, o Flamengo tem o Alexandre, que foi escolhido hoje, e o Flamengo vai ter o Matias Vinha, né? Hoje faltam, em termos quantitativos, zagueiros, para que o Felipe Luiz tenha até mais condições de mexer um pouco também naquele setor, embora a dupla de zaga seja de alta confiabilidade, Léo Ortiz e Léo Pereira. O Flamengo já viveu fases em que tinha 5, 6 zagueiros em alto nível, disputando ali as 2 ou 3 posições. Em alguns momentos, alguns técnicos escalaram o Flamengo com 3 zagueiros clássicos, né? Sim, o elenco é muito farto, tem muitas opções, dá muitas alternativas de jogo, mas quando ele fala sobre o Pulgar, eu sei que isso pode ter soado, né, para o torcedor como uma expectativa que ele, Felipe Luiz, tem de poder escalar o chileno o quanto antes. Eu acho que é muito mais um recado de ressonância interna. É dizer para o Pulgar que ele não está esquecido. É dizer que o Pulgar é mais um jogador importante para o Flamengo. E eu acho que é. Se você pensar em termos de campanha, trajetória, temporada, com tantas competições simultâneas, um ano atípico à disputa do Mundial de Clubes, o Flamengo com uma possibilidade de quase 80 jogos em 2025, é óbvio que todos são úteis. Mas o melhor meio-campo do Flamengo, com todo mundo em forma, para mim, é esse que está jogando. Jorginho, Saul e Arrascaeta. Com o Pulgar na condição de uma boa opção, o Alan para jogos em que o controle técnico de meio campo seja algo mais exigido, o Everton Araújo em jogos com uma necessidade maior de caixa, de pulmão, de pegada no meio campo, mas também com uma presença física no ataque importante. O De La Cruz pode ser que volte a jogar em alto nível, eu ainda tenho um pouco de dúvidas sobre isso, eu acho que o torcedor também, mas é uma peça que pode ser colocada nesse contexto. O Carrascal, entrando em forma, vai barganhar, pelo menos ser mais utilizado em jogos nos quais o Arrascaeta não esteja ou canse. Então o Flamengo tem muita gente para jogar. Mas este meio-campo de hoje, para mim, com todo mundo em forma, é o chamado meio-campo ideal. E não me venham dizer que é o novo Andrade, Adílio e Zico. Viu, Edu? Aí não! Como diz o Felipe Luiz, não vamos comparar gerações, não. Agu, se destacam, e o Carlo Ancelotti estava lá no Beira-Rio, vendo de perto ao lado do Paulo Roberto Falcão. Foram contemporâneos, né, dentro dos gramados. Quem que você acha que ele observou ali atentamente? Quem pode ter chamado mais a atenção do Ancelotti, na sua opinião, Rafa? Olha, com Falcão e Ancelotti eu faria ali a função de volante tranquilamente, viu, Edu? Tô brincando, eu nunca joguei nada. Mas seria
um luxo poder estar ao lado de dois caras que foram craques do meio-campo. Bom, vamos lá. Pelo jogo de hoje, ou pelo confronto como um todo, né, conjugando os jogos do Maracanã e do Beira-Rio, eu acho que fica difícil alguém do Inter barganhar algum tipo de espaço. Embora eu ache o Vitão um excelente zagueiro. O Vitão é um jogador que estivesse ele jogando, de repente, no futebol paulista ou no futebol carioca, talvez o olhar macro, em termos nacionais, sobre o desempenho dele, tivesse uma outra perspectiva. É um ótimo zagueiro. Eu acho que é um cara que merecia, ao menos, ficar no radar, ser observado. No Inter, mais ninguém. Agora, no Flamengo, vários jogadores conseguem barganhar isso, né? Acho que o Léo Ortiz é hoje seguramente um dos melhores zagueiros do Brasil, merece estar sempre frequentando listas de seleção brasileira. Eu acho que você tem uma discussão boa sobre a lateral esquerda aí. O Alexandro não pode ser um cara descartado, até pela sua experiência de 2 Copas do Mundo. É um cara que traz qualidade técnica, entendimento da posição. É um nome que certamente o Ancelotti conhece muito bem dos tempos que ele atuava no futebol italiano na Juventus. É um nome que também precisa estar sendo falado. Acho que nós temos aí algumas opções de ataque interessantes. Talvez nenhuma delas com um futebol suficientemente pesado para dizer, olha, eu mereço estar na seleção. Mas já... Fala, galera. Pessoal, análise aí, né? O Flamengo cresce na hora certa, avança nas quartas e firma favorito ao título na Libertadores. Como eu falo, né? Dá para buscar o título na Libertadores e dá para buscar o título no Brasileirão. O elenco é muito forte, tem várias peças de reposição. Só na zaga que precisa de uma reposiçãozinha, né? Como o Rafael Marques falou aí, que a zaga ainda não tem tanta reposição, né? Tem o Danilo ali, né? A zaga titular, Léo Pereira e Léo Ortiz. Tem o Danilo ali, porque sempre tá entrando no jogo. Mas não falta ainda mais um para ter, né? Um elenco mais qualificado, mais um zagueiro. O Flamengo de Felipe Luiz já tem um DNA e é fácil de identificar como o time vai se comportar. Agora tem que tomar cuidado com isso, para não virar um padrão, né? E aí os caras começam a neutralizar, né? E é difícil neutralizar o Flamengo, isso é fato. E muito consistente, né? E que gosta de ser protagonista. O Internacional teve 3 chances seguidas em uma semana, mas falhou em todas. Foram 3 jogos de 3 vitórias do Flamengo. Flamengo no Maracanã e 2 no Beira-Rio. Eu fico assim pensando como é que tá o psicológico hoje da torcida do Internacional. Vou tomar 3 sacolas, uma atrás da outra. E todos sendo, tipo assim, só no Maracanã que deu uma oscilada, mas praticamente dominou, né? Mas no Maracanã o Inter deu um sustozinho assim, mas foi uma sacola, foi uma humilhação pro Inter. E o Arrascaeta, né, e Pedro marcou os gols da partida, né? Eles garantiram ao Flamengo os 100% de aproveitamento contra o Internacional e deu ao clube o caminho para o sonho do Tetra, né? De olho em Lima, no Peru, né? O rubro-negro já conheceu o próximo adversário, o Estudiantes. 2 partidas das oitavas de final fizeram o torcedor esquecer a campanha da fase de grupos. O Flamengo sequer sofreu para se classificar contra o Internacional. Praticamente não levou susto, esteve próximo à classificação desde quando a bola rolou, né? O que fica para as quartas de finais é a expectativa sobre o time, que emendou 4 vitórias seguidas na Libertadores, todas elas sem sofrer gols, confirmando a crescente, né, no momento decisivo da competição, turbinado por reforços. Agora o Flamengo carrega consigo a doce responsabilidade em torno das reais chances de conquistar 2 dos principais títulos que um clube brasileiro pode sonhar, né? Cara, essa análise é perfeita. Perfeito. O Flamengo já engrenou e agora vai ficar difícil segurar o Flamengo. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, deixe seu like, comente suas opiniões nos comentários. Beleza? Até o próximo vídeo.